Olá, sejam muito bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No JC de hoje, o nosso assunto é esporte. Mas não é qualquer esporte, é uma modalidade que é sinônimo de inclusão e de empatia. O vôlei sentado. Pois é, sabia que existe uma prática desse esporte específica para as pessoas que têm alguma deficiência? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a coordenadora do Paradesporto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Lisa Sens, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Lisa. Fala pra gente, então, tem uma modalidade específica para as pessoas que possuem alguma deficiência, mas mesmo assim outras também podem participar, né? Isso aí. Então, tudo bem. Gratidão por estar aqui presente. Eu acho que é um espaço bem importante quando a gente fala de esportes paralímpicos, né? Ou paradesporto, como muitos falam, né? Há diferenças, né? Então, acho que é importante a gente trazer essas informações. Então, hoje a gente tem dentro do parque do ginásio Araribóia, no Parque Araribóia, no bairro Petrópolis, o vôlei sentado, né? Que é uma parceria com a Superlego, que é uma entidade que faz o vôlei sentado, onde tem os professores e alguns atletas. Todas as pessoas podem ir lá fazer uma oficina, fazer uma sensibilização, mas claro, o vôlei sentado é para pessoas com deficiência física, né, ou mobilidade reduzida. Lisa, explica pra gente, até importante para que a gente possa entender, né? Existem então as diferenças ali entre paradesporto, o que vem a ser o paradesporto, qual que é a diferença de uma atividade, por exemplo, do vôlei sentado para um vôlei que a gente já vê, né, de uma forma mais comum, um vôlei normal, digamos assim? Sim. Então, o paradesporto hoje ele é visto numa visão ampla, né? Várias atividades e entram as questões de lazer, né? As áreas de lazer, né? Um exemplo, o vôlei sentado, ele é uma modalidade paralímpica, né? Tem campeonatos internacionais, né? Ele tem uma atividade mais recíproca dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro e claro, temos seleção brasileira para isso, temos inclusive jovens, né, que residem aqui na região da Grande Porto Alegre, que são atletas da seleção brasileira, mas o vôlei sentado, ele é feito hoje com uma amplitude muito maior, né, para sensibilizar as pessoas, né. A ideia da parceria dentro da Secretaria de Esportes é trazer a política pública como modalidade paralímpica, né? E o paradesporto, quando a gente fala que é um fut-7, né? Um futebol de PC, né? Paralisado cerebral, né? Então, acho que é muito nessa amplitude, né? A gente não entende bem o que é o paradesporto, né? E o paradesporto, ele é mais amplo, né? É muito importante a gente falar sobre a questão do esporte, como ele muda a vida, como ele transforma a vida das pessoas, né? E imagina para uma pessoa que às vezes tem que lidar com alguma deficiência, né, Lisa? A gente não dá oportunidade para que ela se desenvolva num esporte, porque o esporte ele transforma a vida das pessoas. E como é que vocês observam isso ali, lidando diretamente com isso, Lisa? É reconhecido hoje que o esporte, né, ou paralímpico, ou esporte convencional, ele é uma ferramenta de inclusão. E a gente acredita muito nisso, que ela transforma a vida das pessoas, né? Hoje, dentro do município de Porto Alegre, a gente tem um número muito grande de crianças com deficiência dentro da rede pública municipal, né? Então, a gente vê a necessidade de atender essas crianças, a gente vê a necessidade dessas crianças terem acesso a essas modalidades, né? Modalidades paralímpicas, né? E a ideia de ter o vôlei sentado ou o fut-7, né? Que também Como é que funciona esse fut-7? O fut-7 é um futebol de salão para lesões cerebrais ou até para os surdos, né? Hoje a gente tem também das 9h40 até 10h45, se eu não me engano, acho que o horário está um pouco equivocado. O fut-7 com os surdos, né? Que é a Sociedade Surda do Rio Grande do Sul, que vem e treina lá dentro, né? Mais fechado para eles, porque eles têm atletas que fazem essa modalidade. Mas, claro, a gente vê hoje o paradesporto numa amplitude muito maior, que a gente gostaria muito de estar 100% dentro das nossas unidades, né? Mas a gente não consegue abraçar todas, né?
Sabe que uma vez, Lisa, eu tive a oportunidade de conhecer lá em Campo Bom um rapaz que ele era atleta em várias modalidades lá que eram oferecidas. Tinha a bike, a handbike, né, que é a bicicleta de mão, que eles deitam na bicicleta e vão empurrando o guidão com a mão, porque o guidão ele movimenta, né, o pedal. Sim, sim. Ele também fazia natação e fazia o basquete sentado. E vendo ele jogar, gente, chega a dar uma emoção de tu ver que nem o esporte, nem talvez a deficiência, tinha as pessoas ali que não tinham um membro inferior, enfim, nem isso limitava elas, que na quadra eles eram 100% completos e estavam ali realizando até mesmo os sonhos, Com né? certeza. Porque muitas pessoas, às vezes, tinham a sua deficiência, a sua limitação e acabavam que pensavam, poxa, mas e agora? O que eu vou fazer? E o esporte vai lá e mostra que não, vida que segue, tá tudo certo e vamos, bola pra frente, literalmente, né? A gente, hoje, como coordenação do Paradesporto, a gente luta muito por uma política pública com base dentro da Secretaria de Esportes, né? A gente vai trazer agora, vai fechar parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Que máximo. Que a gente, então, traz para Porto Alegre, então, a prática de quatro modalidades, né? Então, a partir agora deste semestre, então, a gente começa com o judô para cegos, a gente começa também a trazer o atletismo, que tem um nicho muito grande em Porto Alegre de atletismo, né, onde a gente tem associações que trabalham com atletismo em Porto Alegre também, né, como a Superlego trabalha com o vôlei sentado. Então, a gente tem o RS Paradesporto, que ele é uma associação bem antiga no estado e ele também trabalha com atletismo. E a gente tem, inclusive, atletas, né, moradores de Porto Alegre, que são medalhistas mundiais. Então, a gente tem um norte muito grande. E dentro do centro de referência, a ideia é a gente trabalhar a política pública das modalidades para a gente ter a formação com esses alunos que estão hoje na rede pública, né? Então, a gente vai trazer o judô paralímpico, o atletismo, o para-badminton, né? E o tênis em cadeira de rodas. O badminton é aquele da raquete, né? Isso, que chamam de peteca, né? Isso aí. Muito bacana. E, Lisa, tem algum esporte, assim, que está sendo muito pedido? Porque a gente, até então, a gente tem, então, o futsete e o vôlei sentado, né? E a partir desse semestre, a gente passa a ter essas outras modalidades também, né? No centro de referência. Isso. Existe algum esporte também, para além desses, que é muito pedido ou que vocês estão estudando implementar também? A gente teve muitos anos em Porto Alegre o basquete em cadeira de rodas, né? Que a gente tem uma vontade imensa, assim, que retorne, né? Mas, claro, a gente tem que capacitar, né? A gente tem que trabalhar com as crianças hoje. Então, é uma base, né, que a gente tem que trabalhar dentro da Secretaria de Esporte, dentro das escolas do município, né? E a gente vê o nosso país, a nossa capital, cada vez se colocando um pouco mais no esporte, né? Sim. Agora a gente recebeu recentemente aqui a secretária da Secretaria Extraordinária da Secopa, Sim. que nos falou sobre a questão da Copa do Mundo Feminino de Futebol, que acontece em 2027. Por que é importante, Lisa? A gente fala aqui do esporte convencional, mas sobretudo também do paradesporto. Por que é importante a gente se colocar de novo nessa posição? Porque há alguns anos atrás, a gente já foi o país do futebol, né? Hoje a gente perdeu um pouco esse espírito e quem sabe estaremos retomando, né? Qual que é a importância de a gente voltar a valorizar cada vez mais o esporte aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa capital? Eu acho assim, o movimento é a base de tudo nas nossas vidas, né? E o esporte é uma ferramenta de inclusão que hoje, se tu for ver nos maiores centros de treinamento, né? Onde tem tudo, onde não falta nada, né? A gente tem uma base forte de atletas novos vindo, né? Então, eu acredito muito que hoje, a gente se colocando num patamar, né, mundial, a gente tem mais chance de ter aquela base estudantil, aquela base escolar, lá dos 7 aos 12 anos, que precisa, né, voltar mais fortalecida, valorizando cada área, valorizando tanto a mulher no futebol, né? Agora, sábado, a gente iniciou também, eu estive lá no Pão dos Pobres, a gente iniciou a questão do futebol de Downs, né? Os treinos, né? Onde a secretária da Copa também acompanha.
E eu acho muito importante, né, porque é um pertencimento, né, é a gente sendo representatividade, né. Eu falo por experiência própria, né, se o esporte tivesse chegado na minha vida um pouquinho antes, a minha vida seria diferente, né, com certeza. Acho que é a vida de todo mundo, né. Tu já te arriscou em algum esporte, Lisa? Ah, Já eu te fazia aventurou? muito turismo de aventura, né, de rapel, essas coisas mais parapente, essas coisas, né. Se bem que a gente precisa reconhecer que hoje em dia tu se locomover pela cidade já é um esporte, né, Lisa? É um pouco mais desafiador. É, porque a gente sabe que tem vários lugares, né, que não são adaptados ainda e a gente Isso aí. a gente vai estar discutindo mais isso, né, Lisa? Com certeza. Mas, Lisa, fala pra gente quais são as principais dificuldades que tu observa em relação não só à implementação de políticas voltadas para o paradesporto, mas até mesmo na questão da sociedade, porque a gente ainda vê muito preconceito, né, Lisa? A gente vê uma falta de reconhecimento, né? Falta de valorização em cima do atleta com deficiência, né? Toda modalidade ligada ao paradesporto, ao esporte paralímpico, ele tem algumas classes, né? Então, para a população em geral, isso não é importante. Outra questão é o recurso, né? As bolsas atletas, o apoio financeiro para esses atletas, porque eles não podem trabalhar, eles têm que treinar full time o tempo todo. Então, eles precisam de profissionais, eles precisam de apoio com psicóloga, com fisioterapeuta. Então, hoje a gente vê, assim, uma grande falta de política pública em cima dos recursos para esses atletas paralímpicos, né? Eu acho que o que mais a gente vê hoje de falta, né? E claro, né, eu acho que o recomeçar do zero sempre é muito difícil, né? Tirar do papel um sonho é muito difícil, né? Você falou aqui sobre a questão do futsal down, né? A gente até, inclusive, quero convidar vocês para acompanharem, porque nós cobrimos também essa informação do futsal down, que está disponível no nosso programa Acontece. Em relação a essa modalidade, a secretária que estava aqui conosco, a secretária Débora, ela conversou e disse que foi uma demanda que chegou das próprias meninas que queriam poder ter a oportunidade, né, de praticar esse esporte. Então, a gente percebe um movimento da própria comunidade que tem alguma deficiência, né, que vai chegando nos órgãos ali, vai se posicionando e vai buscando alternativas também, o que é muito bom, né? Sim, hoje a gente vê a pessoa com deficiência, né? Quando eu falo a conceituação de ser pessoa com deficiência numa sociedade que não inclui, tá? Hoje a gente vê muitas capacitações para o trabalho, né? Para empregabilidade, né? Mas a gente não vê uma menina com deficiência ser chamada para desfilar, para ser uma atleta. Então, claro, a representatividade ela é muito importante, né? Esse lugar de pertencer a um espaço, né? E eu acho muito justo quando a gente vê um nicho de meninas com Down querendo jogar futebol, né? Porque é o lugar delas de fala, é o lugar delas de estarem ali hoje na sociedade, né? Onde elas se sentem pertencidas. E isso é muito importante para uma menina com deficiência, né? Que vem, que sofre, né, o estereótipo de ser uma pessoa com deficiência, né? De ser discriminada. Porque todos os dias a gente é discriminado, né? De alguma forma, né? Imagina. Eu falo isso porque sou uma pessoa com deficiência. Então, eu tenho lugar de fala disso. Então, eu já passei por algumas coisas. Então, claro, é valorizador essa ideia de ter o futebol down em Porto Alegre, né? E que venham muitas outras modalidades. Acho que é muito importante, sim. Por falar em coisa importante, Lisa, eu quero te pedir uma gentileza agora. As pessoas que não lidam com alguma deficiência, muitas vezes até nem se dá o trabalho de estudar, mas a gente tem que, principalmente enquanto jornalista, a gente precisa aprender a buscar a informação e aprender a ser gentil com as pessoas, aprender a entender, né, as limitações, enfim. Queria que tu nos falasse, né, como que a gente pode lidar com mais empatia, porque tu acaba de comentar aqui com a gente que tem a discriminação e a gente precisa reconhecer que infelizmente tem, a gente precisa falar sobre isso. Como ser menos discriminador no ambiente, assim, vivendo no dia a dia, práticas que tu acha que são legais para a gente adotar e adotar com todas essas pessoas? O que eu acho hoje, né, que a gente não tem lugar de fala, né? Eu acho que o lugar de fala, toda pessoa com deficiência, toda mulher com deficiência, todo homem com deficiência, todo mundo tem que ter o seu local de fala. Eu acho que isso a gente não tem um reconhecimento. A questão, vou te dar um exemplo, assim,
a questão da acessibilidade estrutural da onde a gente mora, né? Nem tudo é culpa do poder público, né? Porque se o morador mesmo coloca o lixo na rua, na calçada, ele está tirando o meu direito de ir e vir, de ambular naquela calçada. Então, são várias coisas, né? Tem um buraco aberto, mas a gente não tem ideia do que aconteceu, né? Então, a gente faz o 156, a gente chama o serviço da prefeitura, mas a gente não sabe o que aconteceu com aquele buraco, quem abriu o buraco, né? Então, isso é um problema. A empregabilidade hoje, né? Eu digo porque o meu trabalho de conclusão de curso foi em cima da empregabilidade. Quando a gente fala em vaga para pessoa com deficiência, na hora de tu concorrer a uma vaga, tu pode até ter um ensino superior. Se tu for concorrer com igualdade, aí tu tem um reconhecimento. Se tu não for concorrer com igualdade, aí tu sempre acaba ficando fora da seleção. Então, falta ainda um pouquinho disso, né? Aquela igualdade dentro da área de trabalho, da empregabilidade, né? O respeito, né? De fala dentro da empresa. Então, são várias coisas, né, que a gente pode melhorar no dia a dia, né? A estrutura, a gente fala muito da acessibilidade atitudinal, né? A gente tem que ter atitude, né? De ter uma proposição futura, assim, de ter respeito pelo teu próximo, né? Então, acho que é mais nessas funções. Um termo novo que eu não tinha aprendido ainda. E sou grata, por me ensinar também. Então, é isso, né? E tudo isso, toda essa falta, né, de consciência é uma violência, né, Lisa? Sim, sim. Hoje, a gente vê muito, assim, se eu não tenho acesso... Por que hoje a gente vê palcos sem acessibilidade? Porque nunca foi pensado para uma pessoa com deficiência. Por que a gente não vê a Libras, né? O intérprete de Libras full-time nos serviços, né? Isso é uma restrição que a pessoa com deficiência passa, infelizmente. Até uma das coisas que a gente mais valoriza, que nós temos 2 intérpretes de Libras, né? E é muito bom poder ver o quanto é importante, o quanto a gente vai buscando. Claro que ninguém está perfeito ainda, mas o importante é nós, como seres humanos, nos conscientizarmos e ir buscando todo dia melhorar um pouquinho mais, né, Lisa? Mas vamos reforçar, então, essa questão do vôlei sentado. Claro. Quero que tu nos diga quem pode participar, quando acontece. Então, toda terça-feira... Eu sempre esqueço os horários, tá? Eu até anotei, que tomei nota. Inclusive não anotei não, mas é na parte da noite. Todas as terças-feiras à noite, se eu não me engano, às 7h45. Mas mesmo a questão do horário... a partir das 7 até 7h19 às 21h45, se não me engano. Mas em relação ao horário, está disponível no site da prefeitura também, né, Lisa? Qualquer coisa a gente pode até informar, né? Pode ligar para a gente ali, a nossa coordenação ali atende no telefone 3289-4868, bem tranquilo. E a modalidade acontece, então, toda terça-feira à noite, né, com o apoio e parceria da Superlego, que é uma associação nova agora, que está trabalhando o vôlei sentado. E todas as pessoas são elegíveis para fazer uma prática, né, de sensibilização, de ver como é que é, né? Mas a elegibilidade para quem vai a competições é a deficiência física ou mobilidade reduzida. E assistir, qualquer um pode assistir, qualquer um pode, né? Apareçam lá. E é bacana, né, Lisa, porque... só deixa eu tirar mais uma dúvida. Existem pessoas que não têm cadeira de rodas, daqui a pouco alguém que usa muleta, algo assim. Pode. Se tem um bom controle de tronco, né? Porque o vôlei sentado é com a bola, tem que estar no chão e tá. E vai ter cadeira de roda disponível para o pessoal? Como é que vai funcionar daí? Na realidade, não é na cadeira de roda, é sentada no chão. O vôlei sentado é sentado no chão mesmo. Eu não sabia. Tem eu que ir pensava lá. que fosse que nem o basquete. Não, o basquete é na muito cadeira legal. de rodas, é Muito bem legal. diferente. Até é legal para a gente aprender, né? Não, convido vocês a ir lá, fazer uma tomada com o pessoal, para ver como é que funciona. Me chamem que Muito a gente bacana. vai estar lá junto. Então, vamos deixar um recado para quem está nos assistindo, Lisa. Claro. Agora, para além dessa questão de reforçar, né, o convite para que o pessoal possa acompanhar o vôlei sentado. Olha só que bacana, aprendi que o vôlei sentado é sentado no chão mesmo, muito legal. Para quem quiser aprender além do vôlei sentado, né, também, até para as pessoas aprenderem a ter mais empatia, né? Quero que tu deixe teu recado, tua mensagem final. Isso, muito obrigada. Então, agradecer, assim, esse espaço, né? Eu acho que é importante a gente muito se colocar no lugar do outro, né?
no lugar daquele atleta que quer muito chegar a um patamar nacional, né? E se colocar no lugar daquela pessoa assim que quer atravessar uma rua e aí tem um monte de lixo no meio da rua e muito do descaso da população. Então, infelizmente, a gente está aqui para tentar romper essas barreiras, né? E ter esse lugar de representatividade. Te agradeço muito. A gente agradece porque vocês estão trabalhando para isso, né? E estão fazendo acontecer. Já vão trazer agora vários outros esportes Isso aí. aí, Já isso aí. O judô para cegos eu até anotei aqui porque é uma pauta que eu quero seguir porque eu adoro, né? Também Não, essa com questão. E eu certeza. acho muito importante, muito válido o que vocês estão fazendo. Tenho certeza que muitas pessoas vão utilizar essa oportunidade e quem sabe até destacar a nossa capital aí ainda mais, né? No paradesporto. Não, com certeza. Contem Lisa, com a gente. obrigada por participar conosco. É um bom trabalho, que venham sempre tendo pautas novas para nos trazer. Pode vir aqui, que sempre é importante para a gente tratar sobre esse assunto. Obrigada. Tá certo, obrigada. Pois é, então agora a gente descobriu, né, o que é o vôlei sentado, muito legal, gente. E fica o convite para que vocês acompanhem, né? Então, olha só, todas as terças-feiras, lá no ginásio Parque Araribóia, Rua Saican, número 6, no bairro Petrópolis. Eu até anotei o telefone que a Lisa nos passou aqui, 3289-4868. Se tiver qualquer dúvida em relação ao horário, quem pode participar, enfim, liga nesse telefone ou entra no site da Prefeitura para buscar mais informações, porque está tudo lá disponível, tem oportunidade para todo mundo e fica nesse convite para que vocês possam acompanhar. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas do nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!